O que era para ser um git merge tranquilo acaba resultando numa mensagem de conflito na tela. E aí, quando isso aparece, o que você faz? Se desespera no terminal? Você fica preocupado, não sabe o que fazer, mas calma, calma, calma. Eu vou te trazer a tranquilidade que você precisa. Sabe aquele frio na barriga, aquele frio na espinha que você tem quando um merge acontece, dá o conflito? O terminal cuspindo na tua cara, gritando conflict, conflict. E pois é, né? Muita gente trava nessa hora. E o medo de apagar o que alguém fez, o que você mesmo fez, ele é real e acontece. É raro, mas acontece com frequência. E eu vou te contar um segredo já de início. O conflito, ele não é um erro. Ele é o Git te falando de uma forma educadíssima que ele não tá entendendo o que tá acontecendo. Pera, o seu colega editou uma coisa, você alterou outra, eu não sei qual manter. Vocês editaram o mesmo lugar? Me ajuda aqui. Resolve esse conflito. Então, dê graças a Deus que o conflito existe, que ele tá acontecendo. Porque senão, os erros em produção iam ser gigantescos. Nesse vídeo, a gente vai desmistificar a anatomia de um conflito. O que é incoming change, o que tá vindo, do que tá indo, do que é current change. Você vai ficar mais tranquilo. A gente vai fazer um conflito aqui para resolver na prática até o final desse vídeo. Mas antes, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo tech muito interessante que eu vou trazer para vocês. Antes de você sair apertando o botão, dando o comando no terminal, você precisa visualizar o que está acontecendo. E para isso nós vamos para a analogia do caderno. Imagine que nesse caderno tem uma página só. Você pegou uma cópia desse caderno e o seu colega pegou outra cópia desse caderno. Na sua versão do caderno, você vai na linha 10 e vai escrever o botão é azul. O seu colega, ele vai escrever também na linha 10 que o botão é vermelho. Quando vocês forem tentar juntar essas duas mudanças que foram na mesma linha do caderno, ele vai te dizer o seguinte: eu não sei qual linha é para adicionar no final das contas. E qual que é o seu trabalho? Dizer para o Git, olha, é essa daqui. Ou fazer uma nova versão em que o botão é tanto azul quanto vermelho. Isso é um conflito. São duas versões da mesma história competindo pelo mesmo espaço físico. E agora vamos para a prática, vem comigo para o código. Esse aqui é um projeto muito simples, ele vai simular algumas funções de calculadora e de utilidades que você usaria num projeto comum. Vamos conhecer aqui o que tem nesse projeto. Então, git branch. Nós temos 3 branches aqui, tá? A branch master, que é a padrão do seu projeto. Temos a statistical analysis e também a advanced operations. Eu especificamente estava trabalhando no statistical analysis e o meu colega ele estava trabalhando no advanced operations. Bem, vamos simular o que aconteceria mais ou menos na realidade, né? Alguém abriria um PR primeiro e mergearia a sua feature em produção. Então, simulando aqui, eu vou para branch master, checkout master, limpar o terminal. Vou puxar o nome das branches de novo. E agora eu vou mergear a minha branch de Statistical Analysis na minha branch master. Git merge feature Statistical Analysis. Lembrando que o merge é sempre na branch que você está. Imagina que você está trazendo as features de outro lugar para onde você está no momento. Por isso que eu mudei para master. E vamos dar um enter. Beleza, o merge aconteceu sem problema nenhum, porque ele não deu conflito com a branch master. Mas agora vamos ver e se eu tentar mergear a outra feature que eu mexi no mesmo ponto. Merge feature advanced operations. E vou dar um enter. Opa! A feature que chegou depois deu conflito. E o Git é tão esperto que ele vai dizer para nós onde que está esse conflito. Auto-merging no arquivo calculator. Ele tentou fazer o merge automático desse cara e não conseguiu. Aí ele deu um conflito, conflict, nesse conteúdo do arquivo calculadora. Então, o merge automático falhou por conta disso. Conserte esses conflitos e então comite o resultado. Aqui a gente pode ver que a ideia já até atualizou, porque o Git está tentando mexer nesse arquivo para fazer o merge, e ele não conseguiu, ele adicionou uns símbolos estranhos no arquivo. O que é esse head que eu não tinha colocado? Aqui o Git está te dizendo qual foi o pedaço do arquivo que deu o conflito. Tudo que tiver abaixo desse head, até o sinal de igual, que a gente vai achar ele já, aqui ó, ele é o meu código, o que eu tinha
na minha branch que eu estava agora, que era a master. Então, esse era o código que estava na master. É o código do head. E se a gente descer mais ainda, e do igual, até esse operador aqui, que vai estar indicando de qual branch vieram essas modificações, é as modificações que vieram da outra branch. Então, aqui eu tenho separado de maneira clara dois códigos. O que está para cima do igual, embaixo do head, que é o meu código, que é o que estava na master, e o que está embaixo do igual, que é o código que veio no merge. A gente denomina ele de dois nomes. Um são os current changes, que são as mudanças atuais, e os outros são os incoming changes, que são as mudanças que estão vindo. Você pode resolver o conflito de dois jeitos. Você pode editar o arquivo na mão aqui direto e só retirar a versão que você acha que não serve. E pronto, o conflito está resolvido. É só salvar o arquivo e continuar o merge no terminal. Ou você pode usar a IDE para te ajudar quando é um conflito maior. Vou até dar um Ctrl Z aqui. Vamos clicar nesse Resolve Conflicts que o IntelliJ já fornece para a gente. O VS Code também fornece, tá? E aqui ele vai perguntar mudança por mudança, bloco por bloco, o que eu quero ou não manter. Então vamos lá. Esse aqui é os imports, é importante. Ele vai dar que não está sendo usado, mas é porque nesse meio aqui, ele ainda não tem o resto do código, então é normal. Manter as operações básicas, manter a quebra de linha que é importante. E veja que conforme eu vou resolvendo essas mudanças iguais que tinham entre os arquivos, ele já resolve o conflito aqui, tá? E agora, tão temida parte vermelha, né? O que realmente está dando conflito no arquivo. A gente pode ir manipulando aqui, ó. Claro que essa é uma simulação do que acontece no mundo real, mas vamos simular como resolver. Você vai ter alguns caminhos. E você vai ter que analisar uma função por função. Então aqui, de multiplicação. Operações aritméticas com double. É muito importante que você leia e entenda o código que deu conflito, para você não tomar nenhuma decisão equivocada. Então essa função de multiply, nós temos aqui nos dois. Aparentemente, eles implementaram sobrecargas diferentes do mesmo método. Esse aqui aceita doubles e esse aqui aceita inteiros. Esse aqui parece ser uma função mais simples e este aqui parece ser uma função que loga a operação, além de retornar em double, né? Que é um número quebrado. Daí, eu já sei que eu vou ter que aceitar os dois blocos. Então, vamos lá. E quando eu apertar esse outro botão, ele vai adicionar o bloco embaixo desse. Pronto. Teoricamente, resolvemos o conflito. Mas agora a gente tem que limpar o arquivo. Eu, particularmente, gosto de fazer isso nessa mesma tela para a ideia já entender que você resolveu o conflito, ao invés de aceitar aqui e resolver depois. Então eu sei que essa função de multiplicação é parecida com aquela de cima, então eu vou manter elas duas juntas, logo aqui embaixo. Pronto. E agora eu tenho duas sobrecargas do mesmo método com funções diferentes. Essa outra função, divide, nós vemos que ela está nos dois e me parece seguir a mesma lógica. Uma sobrecarga para inteiro e outra é uma sobrecarga para número flutuante. Então vamos fazer a mesma coisa. Deixar as duas funções juntas. Isso vai facilitar na leitura, ou seja, na legibilidade e também na manutenibilidade do arquivo. A função de soma, eu tenho ela tanto no meu lado esquerdo quanto no meu lado direito, ou seja, tanto com o que eu tinha na master quanto o que veio do Advanced Operations. Essa aqui faz uma operação numa lista de double e essa aqui faz uma operação numa lista de int. Vamos só colocar elas juntas também. Recortar uma função daqui, colar embaixo dessa outra. Vamos para a próxima. Average, a média. Nós temos ela no lado esquerdo e no lado direito. Também é a mesma coisa. Vamos copiar aqui, colar ela logo embaixo daqui, já existia. A próxima função é de mediana. E veja que ela não existe no arquivo à direita. Ela veio do que já existia na master. Então essa função não necessariamente deu conflito. Nós vamos mantê-la porque ela já existia no projeto. O mesmo se repete para essa de Standard Deviation e Square Root, Log Operation e Factorial. Essa de fatorial, ela veio das operações avançadas, do Advanced Operations, mas ela não existia na master. Daí a importância de você passar função por função que deu conflito. O power, ele está nas duas branches. Aqui eu coloquei para ver se você está esperto. Aqui a função power trabalha com double e aqui a função power trabalha com inteiro. Então a gente vai pegar e vai juntar as duas para ficar fácil de achar e manutenir depois. E depois de toda essa bagunça que a gente resolveu, finalmente o nosso arquivo está pronto para dizer que a gente resolveu o conflito. Então vamos clicar em Apply. A nossa ideia já vai entender que a gente resolveu, já não vai mais mostrar erro para nós
E depois disso tudo, nós vamos vir aqui no nosso terminal e vamos digitar git merge continue e dar enter. Ele deu um erro aqui, vamos analisar o que é esse erro. Você não concluiu o seu merge, o merge head ainda existe. Por favor, comite as suas mudanças antes de você mergear. Então, a gente pode ter resolvido o conflito no arquivo, mas a gente tem que realmente comitar as mudanças para resolver de fato o conflito. Você pode fazer no terminal ou na IDE. Eu vou fazer na IDE, como não é o objetivo de ensinar especificamente o commit nessa aula. Então, comitei. Vamos tentar dar o git merge continue de novo? Merge continue, not something we can merge. O que isso aqui quer dizer? Nosso merge já foi, ele já se resolveu e ele entendeu que o que ele precisava para completar o merge já foi dado para ele, que era o próximo commit. Entenderam? Deu o conflito, o que você vai fazer? Vai resolver ou no arquivo ou pela própria IDE. Resolveu o conflito, o arquivo está fechadinho, você vai adicionar para sua área de preparação, para Staging Area. Adicionado, você vai comitar. E depois que você comitar, se não tiver mais nenhum conflito, o merge vai ser resolvido com sucesso. E agora uma dica de ouro aqui para você, tá? A gente analisou uma a uma porque eram features simples, eram funções que eram fáceis de ser analisadas. Então, você pode replicar isso num cenário real, mas muitas vezes você nem vai ter o contexto da função que está chegando. Às vezes é de uma outra feature completamente diferente da que você está mexendo. E o que você vai fazer nesse momento? Vai usar a sua soft skill. Vai chamar o seu colega que está desenvolvendo essa outra parte e vai se comunicar com ele para que vocês possam chegar no arquivo final juntos. Então, você não precisa necessariamente chegar sozinho na resolução de um conflito. Nesse pensamento que você precisa chegar sozinho sempre na resolução do conflito, você pode acabar causando um bug. Então, seja humilde, chame o coleguinha, que os dois juntos vão chegar num resultado ainda melhor. Então, resumindo a dica de ouro, não chute. Só faça o que você tiver certeza. A pior coisa que você pode fazer é apagar o código de alguém porque você achou que ou o seu era melhor ou que você estava certo. A maioria dos conflitos, eles são resolvidos ou no Slack ou no Teams, e não necessariamente no código. Aqui eu tentei desmistificar um pouco para você o que realmente é o commit merge e quais são as suas etapas, desde a geração do conflito até realmente a resolução no arquivo e finalmente o commit que vai resolver ele. Espero que tenha ficado claro, e se você gostou e faz sentido para o seu dia a dia, é para você que eu estou preparando esse curso, o Masterizando Git, onde vamos do zero absoluto até estratégias avançadas utilizadas por grandes empresas. E acredite que para você se destacar e ter a confiança de um pleno e principalmente de um sênior, você precisa dominar o Git. Porque quando der algum problema muito grave que ninguém consiga resolver, eles vão chamar você. Eu estou fazendo esse curso com muito carinho e cuidado. Então, se você quiser ser o primeiro a saber quando ele for lançado, acesse o primeiro link da descrição e entra na lista de espera. Além de que, eu vou te dar um desconto especial de lançamento por você ter chegado até aqui. E para finalizar, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, dar o like. Isso apoia muito o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo para vocês. Eu acho que desmistificar o merge vai no likezinho, né? Até a próxima!